Oi, gente! O nosso tema hoje é diabetes. Bom, vou começar pela definição. O que é o tal do diabetes? Um acúmulo de glicose no sangue. Por que isso acontece? Porque o pâncreas, que é o órgão que produz o hormônio da insulina, acontecem duas coisas com ele. Ou ele para de produzir a insulina, que é a diabetes tipo 1, ou ele diminui a produção dessa insulina, que é a diabetes tipo 2. Nos idosos, qual é a diabetes mais prevalente, mais comum? É a diabetes tipo 2, porque o organismo, com o envelhecimento, ele vai ficando precário em muitas funções. E uma delas é a função do pâncreas, então ele passa a produzir menos insulina. Então, a quantidade de glicose no sangue começa a ficar maior. Outros fatores que colaboram com isso. O fato de quando a gente envelhece, a gente perde músculo, que é a chamada massa magra. E o músculo também é responsável pela captação de glicose. Também tem a questão hormonal, que com a idade ela se altera. Os problemas que essa diabetes descontrolada acarreta no organismo do idoso. O mais importante é a neuropatia diabética. E aí pode causar cegueira. Nas extremidades, qual que é o maior problema para o diabético? Os pés. Então, a pessoa que já está com uma neuropatia importante, ela perde a sensibilidade nos pés. Então, quando ela machuca, ela não percebe que machuca. Outra questão, as quedas. Ele pisa e não percebe que superfície ele está pisando. Outra questão, a hipoglicemia. Nos idosos que já fazem uso de medicamento para controle da diabetes, tem que ser um controle muito rígido. Tem que consultar o médico periodicamente, porque como é um organismo que está em constante alteração, de repente a dose que a pessoa está tomando hoje não vai ser a mesma daqui 2, 3 meses. Outra coisa que você que cuida sabe, o idoso ele toma muitos medicamentos para várias coisas. E esses medicamentos podem ter uma interação e também causar a hipoglicemia. O que é hipoglicemia, gente? É quando falta, cai demais a quantidade de glicose. Então tem os desmaios, a pessoa fica pálida. Hipoglicemia também causa quedas, tá, gente? Também a diabetes descontrolada, ela aumenta as chances do idoso ter depressão por conta do comprometimento da microcirculação do cérebro, tá? E ele fica mais suscetível às infecções. Quais os cuidados que você que está cuidando pode proporcionar para melhorar o manejo com o idoso aí na sua casa? Consultas com o oftalmologista para verificar a questão da neuropatia nos olhos. Consulta com o cardiologista, pedir para o médico verificar a função renal, que também é comprometida, o cuidado com os pés. Olhe o pé da pessoa que você está cuidando e que é diabética todos os dias, porque uma pequena lesão, gente, pode levar a uma amputação. Você pode estar deixando que isso se torne um problema grave lá na frente e que vai dar mais trabalho para você. Cadê a sua qualidade de vida? Começa a decair. Obviamente, um controle alimentar, além do açúcar, que você faz o bolo, que você adoça o café, também é o macarrão, também é a batata, porque o carboidrato também vai se transformar em glicose. Precisa de uma orientação, tá? E atividade física para o idoso tem que ser muito bem orientada, mas a atividade física vai ajudar em milhões de coisas e vai ajudar a ganhar um pouco de massa magra. Para a família, um raciocínio que vocês têm que ter: é muito mais barato a gente prevenir do que a gente tratar. Então, todas as dicas que eu dou servem para você prevenir, que isso entre na sua rotina, para que você não tenha mais trabalho, mais custos para tratar alguma lesão, alguma doença. Tem também, gente, uma questão social envolvida com o aumento do diabetes na terceira idade. São 3 coisas. Uma é condição econômica, que aqui no país quem tem uma condição econômica inferior tem mais dificuldade ao acesso, até por falta de informação, né? Ao acesso aos medicamentos e aos tratamentos.
Segundo, é muito mais difícil um comprometimento medicamentoso, do tratamento medicamentoso pelos idosos e das famílias que cuidam dos idosos. Não dão muita importância, é isso que eu falei. Ah, meu pai, minha mãe tá no fim da vida. Não precisa, né? Não vai fazer diferença agora. Faz bastante. E terceiro, a família não se compromete com a questão da alimentação. É aquela coisa de dar o docinho. Ah, vou dar uma bolachinha, vou fazer um bolo, hoje come um pedacinho, amanhã faz batata assada, no outro dia faz bolinho de chuva, e aí já viu onde isso vai dar, vocês acabaram de aprender. Veja se aí perto da sua casa, no posto de saúde, não tem os grupos de orientação para diabéticos. É um momento em que vocês vão estar trocando, vão estar em comunidade ali e vão aprender. E vão se cuidar melhor. Ponham em prática, curtam, vão para a página do Família que Cuida e a gente se fala. Até já!